Olá, eu chamo-me Gil e passei 23 anos em Portugal com a minha esposa como pastor e professor. Amo a Portugal e o seu povo. Vamos começar hoje com um pouco de movimento físico. Façam o que eu faço. Já sei. Isso é para mim. Não o largo. Tentem lá outra vez. Já sei. Isso é para mim. Não o largo. Boa Terra adapta o seu nome da parábola dos solos, que às vezes é chamado parábola do semeador. A semente na história é claramente o Evangelho. Mas o bom solo, ou a boa terra, como é que Jesus define isso? Em Mateus, Jesus diz que aquele que recebe a semente na boa terra é aquele que ouve a palavra. Ele ouve a palavra, ele entende a mesma e dá a boa colheita. Jesus diz que ele entende a palavra. Poderá dizer, já sei. Em Marcos, Jesus disse quase a mesma coisa, mas esta vez conclui com isto. Pessoas da boa terra ouvem a palavra e aceitam-na. Esta palavra grega tem a ver com a ideia de dar um abraço. Por isso, as pessoas, boa terra, dão um abraço ao Evangelho e dizem: isso é para mim. Na terceira passagem, em que encontra a parábola, que é Lucas 8,15, Jesus diz que os que são boa terra ouvem a palavra e retêm e dão fruto. A palavra traduzida retêm vem da palavra grega kateco, que quer dizer segurar bem, para não escapar. Essa pessoa, em essência, diz, não o largo. Não seria bom que as pessoas que nós compartilhamos o Evangelho dissessem, já sei, isso é para mim, não o largo. O que quer dizer, eles entendem e seguram bem e não largam o Evangelho. Eles tornam-se frutíferos. Boa Terra, Evangelismo e Discipulado procura treinar pessoas para que hajam outros que entendem claramente o Evangelho, abraçam genuinamente o Evangelho e seguram firmemente o Evangelho. Com esses objetivos em mente, o entendimento é chave. Mas muita gente hoje, pós-modernos, hindus, muçulmanos, budistas e outros, não sabem quase nada da Bíblia. Por isso, temos de dar mais da própria história para que possam entender o Evangelho. A história de esperança, com as imagens belíssimas, é um recurso que ajuda os não crentes a entender e abraçar o Evangelho através do ensino das histórias ou através das histórias contadas. O caminho para a alegria, que é este aqui, ajuda a pessoa a segurar bem o Evangelho. A história de esperança tem 40 eventos bíblicos, 20 do Velho Testamento e 20 do Novo, começando com Gênesis e continuando até Apocalipse. Cada evento tem uma bela imagem, uma declaração sumária, uma passagem bíblica e perguntas de estudo. Na parte de baixo, de 2 em 2 páginas, há espaço para o estudante pensar e escolher como Deus foi visto nestas 4 histórias. No Novo Testamento, as perguntas são feitas acerca de Jesus. Por exemplo, aqui no Velho Testamento, das histórias nestas passagens aqui, perguntamos: coloque uma marca nos atributos de Deus que estão representadas nestas 4 lições. E então tem aqui Criador omnipotente, autoridade suprema, justo juiz, protetor misericordioso, etc. A história
da esperança, que é aqui, desculpe lá, tenho de ver uma coisinha ali, desculpem lá. Portanto, então, há 40 eventos ou histórias, mas todos fazem uma só história. A história da redenção. As histórias aqui dão o contexto, ou ajuda que o crente, ou para o crente entender o quadro grande. Quem é Deus? Porque é que Jesus teve de morrer, etc. Então, nas últimas páginas, encontra-se a ponte cronológica para a vida, que é aqui quase no fim. Aqui tem 8 verdades essenciais que surgem da história de esperança. Deus, homem, pecado, morte, Cristo, cruz, fé e vida. Enquanto a história dá o contexto, a ponte resume, clarifica, personaliza e persuade. A história aqui, claro que é cronológica, mas também o que é interessante é que a ponte, mesmo sendo uma apresentação diferente e proposicional, também é cronológico, porque aqui temos a história contada cronologicamente também. Ou seja, Deus, o Deus Todo-Poderoso, criou o céu e a terra, também criou o homem, e o homem teve uma escolha. O homem foi feito na imagem de Deus para o glorificar e teve umas responsabilidades. O homem cuidou do jardim e deu nomes aos animais, mas também teve essa escolha de obedecer. Deus tinha dito para comer de todas as árvores, menos uma. E o homem desobedeceu ou pecou, traz o pecado. E o pecado traz a morte. A morte é a penalidade do pecado. Mas Cristo, Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, veio para morrer na cruz e Ele pagou o preço do nosso pecado. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou e sai a nós simplesmente ter fé ou confiar em Jesus para que possamos ter a vida eterna. Portanto, temos a história da esperança, que realmente é um belo recurso para contar a história, dar o contexto e depois, assim no fim, pode ajudar a pessoa também a chegar ao ponto de decisão. Pode-se ir também ao site Good Soil, que é www.goodsoil.com, e lá pode-se ver mais recursos, quase todos na ideia de dar ajuda cronológica, e pode-se ver mais lá ao disposto. Obrigado.